Olá, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, esteja sobre as nossas vidas. E eu trago aqui uma palavra, uma breve palavra, a qual o Senhor me ministrou, né? Ministrou meu coração. E eu gostaria de compartilhar com você. A palavra é a seguinte: não se desespere, não entre em desespero, porque o desespero significa que você não está tendo paciência para aguardar o tempo de Deus em relação àquilo que Ele está trabalhando na sua vida. E isso não é bom, porque isso pode te levar a perder a bênção que está reservada para você. Nós queremos sempre que as coisas sejam rápidas, né? Queremos que Deus faça as coisas de forma rápida, só que com Deus não é assim. Em toda palavra, nós vemos como Ele trabalha. Ele tem o seu tempo, Ele tem a sua forma, Ele tem o seu jeito de operar em cada vida de um modo específico e diferente. E quando Deus ele levou o povo de Israel para o deserto, o intuito dele era provar aquele povo, mas também era purificar aquele povo, libertar aquele povo do Egito. Por isso que ele mudou a dieta do povo. Aquilo que entrava pela boca, fisicamente falando, mudou. O que representa o espiritual. A palavra fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, ao mudar a dieta física, o intuito do Senhor também era mudar aquilo que entrava pelo dentro deles, na alma deles, no espírito deles. E por muitas vezes nós iremos passar por esses tempos. Não significa que será uma única vez. Talvez você já tenha muitos anos na igreja, já tenha uma fé, né, de muitos anos e de vez em quando acontece de Deus colocar você no deserto. O que é o deserto? O deserto é um lugar árido, é um lugar seco, é um lugar que não tem muito deleite, muito desfrute. Pode até ser que o lugar que você esteja ao seu redor parece que tá tudo assim, para todo mundo tá tudo lindo, né? E para você, dentro de você, existe uma sequidão, um deserto, uma tristeza, um abatimento. Então, quando isso ocorre, eu preciso avaliar. Eu preciso me voltar para Deus e tentar entender de onde vem isso, né? Se isso está sendo provocado por Deus ou não. Como isso surgiu para que eu possa agir da forma correta. Mas eu quero falar aqui quando isso ocorre por parte de Deus, pela ação de Deus, quando é Deus que está promovendo esse sentimento dentro de você, essas situações ao seu redor. É como se o que você tivesse ao redor estivesse se perdendo, como que se o seu chão estivesse se perdendo. E parece que você não tem muito lugar para se apoiar. E parece às vezes que até você se sente muito só. Provavelmente, né, o Senhor está querendo trabalhar algo dentro de você.
querendo trazer uma libertação, querendo trazer uma cura, algo que está muito fundo e que você ainda não tinha, que ainda não tinha sido acessado por ele. Nossa vida, nossa alma, muitos pregadores pregam dessa forma e eu creio assim também. A nossa alma é como vagões, né? A própria palavra de Deus nos se refere a nós como casa. E uma casa, ela não tem um cômodo só. Uma casa, ela tem vários cômodos. E ocorre que, como o processo de libertação é doloroso, nós temos a tendência de fugir dele. Então, quando muitas vezes eu passo por um processo, às vezes ali a minha casa, né? Um dos quartos da minha casa está muito sujo, muito bagunçado, e aí eu preciso entrar ali, preciso arrumar, mas os outros também estão. E aí aquele quarto dá tanto trabalho, que o meu desejo é de simplesmente terminar aquilo ali e não fazer mais nada. Realmente é um processo, como é um processo difícil, é um processo doloroso, muitas vezes o Senhor ele não vai trabalhar isso tudo de uma vez. Então ele vai te dar um tempo, ele vai trabalhar um cômodo, ele vai limpar aquele cômodo, ele vai arrumar aquele cômodo. E depois ele vai te dar um tempo para depois ele entrar no outro cômodo. E a gente precisa entender os tempos que Deus está tocando nessas feridas, tocando nesses lugares, apontando esses lugares que precisam ser tratados. É disso que eu estou querendo falar. E quando Deus começa a mexer nisso, né, algo dentro de nós começa a se inquietar. E às vezes a gente até se abre em determinado momento para que Deus trabalhe, mas como é um processo, não é rápido, né? Não é eu comecei e já terminei. A gente acaba muitas vezes entrando em desespero e começamos a questionar, né? Nossa, mas esse trabalho não termina, essa libertação não termina, essa limpeza não termina, essa cura não acaba. Só que a gente tem que entender que enquanto nós estivermos aqui, nós passaremos por isso. Pode você estar onde você estiver. Talvez você já seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, conhecido, reconhecido no Brasil, no mundo. Mas você vai passar por isso. Quando chegar o tempo, quando chegar o momento de Deus tocar, aí nesse lugar escuro, que Ele quiser abrir essa porta, abrir a porta desse porão, você vai começar a se sentir assim, desconfortável. E então, o que fazer? Não se desesperar. Não se desesperar. Entender que esse processo, ele pode durar um curto espaço de tempo, ele pode durar um longo espaço de tempo, não importa. Quem vai definir, quem vai decidir quanto vai durar, não somos nós, é o Senhor. A única coisa que nós precisamos fazer é ouvir as direções dele, ouvir o que temos que fazer e executarmos. Então, geralmente, particularmente, quando quero fazer uma mudança, uma limpeza mais profunda nas minhas coisas, na minha casa, eu sempre gosto de ouvir, sabe? A opinião do Espírito Santo. Senhor, o que eu devo mexer? O que eu devo jogar fora? Porque às vezes a gente está tão apegado com certas coisas que aquilo lá não é mais para nós. Estou falando de coisas materiais, mas isso também são coisas. A gente também pode levar isso para o espiritual. Às vezes a gente está tão apegado com coisas que aquilo ali às vezes não está nos fazendo bem. Uma vez eu fui fazer uma faxina na cozinha de casa e eu encontrei garfos e colheres
que não estavam sendo utilizados por nós. Já tinha um bom tempo que não estava sendo utilizado. E eu olhei aquilo ali, e não era meu, veio lá da minha avó, né? Que já é falecida. E eu peguei aquilo ali, pensei, não sei o que faço com isso, e como eu sempre gosto de pedir para o Espírito Santo, né, essa opinião, ele falou para mim, falou, isso aí é objeto de furto, você tem que se desfazer disso aí. E eu me lembrei que como minha avó, ela não era cristã, né, ela não era crente, ela não era serva de Deus, ela não conhecia a palavra, então ela, às vezes, ela pegava coisas, ela ia no restaurante, ela pegava um garfo, ela ia num, sabe, assim, infelizmente era uma escravidão que ela vivia, né? Até papel higiênico ela já roubou. Que eu sei porque ela falava, eu me lembro dela falar isso. Eu vivia numa pobreza, né, muito grande. Então ela pegava um copo, ela guardava talheres. Eu sei porque eu ouvia quando criança eles falarem sobre isso. E o Espírito Santo falou para mim, isso é objeto de furto. E depois eu fui pegar aqueles garfos, aquelas colheres, eu fui observar que eram materiais muito bons, de qualidade, mas não eram iguais. Os desenhos eram diferentes, os formatos eram diferentes. E quando eu entendi aquilo ali, e Deus falou para mim, isso está abrindo uma legalidade na sua casa, de pobreza na sua casa. Quando eu pedi perdão para o Senhor, eu falei, Deus, eu não conheço as pessoas de quem eles roubaram isso aqui, né? De quem foi furtado. Mas eu quero fazer uma oferta, então, né, como forma de restituição para uma pessoa pobre. Foi o que veio no meu coração. Eu perguntei para Deus o que eu deveria fazer e ele falou: faça uma oferta, um pobre, né? Uma pessoa que precisa, que está necessitada. E descarta isso aí, joga longe. E aí eu fiz isso, né? E no momento em que eu pedi perdão para ele por aquele pecado cometido por né, um parente meu, uma parente minha, eu senti uma coisa assim, como se fosse uma explosão. Algo que, assim, que saiu, sabe? Que eu não sei, na verdade, eu não sei explicar, mas eu senti como se, sabe quando vem um som muito abafado, assim, em cima dos seus ouvidos e você tem até que tapar os ouvidos? Foi uma coisa, assim, sobrenatural mesmo, que eu senti no físico. E aquilo ali estava trazendo legalidade para minha casa, para minha vida. E não foi a primeira vez que eu encontrei coisas de gente que me deu um presentinho, né? O famoso cavalo de Troia que Satanás infiltra nas nossas vidas. Não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez que Deus havia me mostrado algo que eu deveria jogar fora. Mas o que ocorre são coisas que nós não vemos, nós não enxergamos e que só podemos ver se Deus mostrar. Eu nunca ia, mesmo que eu sabia que a minha família tinha aquele hábito errado de furto, eu, eu nunca imaginei. Eu olhava aquilo lá, mas nunca via na minha mente. Era algo que estava oculto, que Satanás estava escondendo para entrar na minha vida e trazer destruição. Então, é assim que acontece. Muitas vezes tem coisas ocultas dentro de nós, dentro do nosso ser, no nosso inconsciente, na nossa alma, coisas que foram plantadas por Satanás há muitos anos e que estão ali, que de certa forma estão minando, estão sujando a nossa fonte. E isso precisa ser tratado. Então, é necessário aguardarmos o tempo de Deus. É necessário ouvirmos a Deus nesse processo e não ignorar. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que uma das coisas mais ruins que você pode ter de um ser humano, uma outra pessoa, é a indiferença. É a pessoa ignorar você, você tentar falar com ela e ela te
ignorar. Ou seja, você ser desprezado. Porque quando alguém te ignora, na verdade ele está te desprezando. E quando Deus fala conosco, quando Deus ele fala com a gente sobre um assunto e nós não nos atentamos, não paramos para ouvir, peraí, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo me dizer. Eu quero ouvir. Por favor, Senhor, me ajude a compreender. Eu paro o que eu estou fazendo e ouço a Ele. Isso demonstra que Ele é importante para mim, que o que Ele pensa é importante para mim. Eu não posso ignorá-lo. Então, essa palavra que eu gostaria de deixar para você. Quando você estiver passando por esse tempo escuro dentro de você, cada pessoa lida de uma forma, né? Algumas pessoas elas expressam isso mais, outras expressam menos, né? Eu sou às vezes aquela que expressa mais, né? Eu tenho até que tomar cuidado, porque se eu tô triste, eu mostro que tô triste. Se eu tô feliz, eu mostro que tô feliz. Mas é o meu tempo, é o meu quarto, é o meu lugar. E eu preciso entrar naquele quarto, fechar a porta e começar a permitir que Deus limpe, que Deus trate, que Deus trabalhe. E uma dica que eu gostaria de deixar para você, né, que foi algo que o Espírito Santo me direcionou a fazer para mim nesses tempos, é profetizar para o meu benefício. É apoiar a minha confiança no trabalhar de Deus e usar a minha boca para profetizar para o meu próprio benefício. Então, primeiro eu preciso, né, ouvir, eu preciso entender o que está acontecendo, depois eu preciso confiar, eu preciso me apoiar. O que é confiar? É me apoiar naquilo, nas direções de Deus, no que Ele está falando, e confiar que não importa se esse processo de libertação vai ser profundo, se ele vai demorar muito tempo, ou se ele vai demorar médio tempo ou curto tempo, mas eu preciso confiar que vai terminar. E vou eu vou ter aquela experiência, né, do dia raiando, do raiar do dia, do sol, né, do calor do dia. E nesse processo, use a sua boca para o seu benefício. Peça ao Espírito Santo para te lembrar músicas, para trazer à sua memória cânticos que são proféticos, né? Hoje em dia a gente tem muita música, né, cristã, muitos louvores que são proféticos. Então, você precisa dessa direção do Espírito Santo para que você possa colocar aquela música ali e cantar, e cantar, e cantar, e profetizar sobre a sua vida, para que você possa cooperar no trabalhar de Deus. Porque quem conhece a Deus, quem caminha com Ele, sabe. Quando Ele começa uma obra, algo, Ele quer algo da nossa parte. Não é só Ele que faz, eu também faço. Então eu preciso ouvir, eu preciso entender e eu preciso me posicionar de modo que eu venha responder, né, aquilo que Ele quer que eu faça. Para quem é mais novo na fé, é difícil entender isso. Eu, quando era mais nova na fé, eu não entendia isso. Eu achava que Deus tinha que fazer tudo sozinho. E Deus não faz assim, Ele não trabalha dessa forma. Você fala, ele fala, você ouve, você executa, depois ele fala de novo, você ouve, você executa, né? E aí ele vai trabalhando, ele vai limpando, aí ele vem com a cura, ele vem com a libertação, ele vem com o bálsamo, ele vem com a luz, ele vem com tudo aquilo que nós não temos, mas que ele tem. E ele quer fazer isso porque ele quer te transformar, ele quer te libertar, ele quer fazer de você
aquela flor que vai trazer aquela beleza para aquele ambiente, que vai emanar aquele aroma agradável, que abençoa as vidas, né? E então que Deus venha te abençoar, nos abençoar, e que o Senhor possa ter liberdade de trabalhar em nossos corações. Eu te agradeço por ter me ouvido até aqui e que o Senhor venha te abençoar grandemente.